Salve, salve galera, tudo certo? Aqui Diego Diamant. Vamos dando sequência aqui no nosso terceiro vídeo da série Frequências Periféricas. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os aspectos do som. O que é som? Mas antes disso, se inscreve no nosso canal aí, certo? Ativa o sininho de notificações para quando sair alguma novidade aqui no nosso canal, você já ficar sabendo de pronto, certo? O que a gente vai abordar aqui hoje, basicamente, todo técnico de áudio precisa saber, né? Que é a base do que é o som. Quando a gente opera um sistema de som ou até mesmo grava algo em um estúdio de gravação, a gente precisa entender dois aspectos do som, seja o acústico e o elétrico, né? Como o som é uma força invisível, então a gente precisa entender sobre a acústica, sobre o que acontece no ambiente e sobre a parte elétrica, que é quando você está operando ali no seu equipamento. Então a gente pergunta, o que é o som? O som, basicamente, ele está dentro do nosso cotidiano em tudo, né? É uma parada instintiva que a gente já tem desde criança, né? Para identificar pessoas ou animais, né? No nosso dia a dia a gente está na rua, a gente se depara com som a todo tempo, som de carros, de buzinas, que ativa até um instinto de alerta na gente, que isso vem dos animais também. Numa conversação comum, né? Quando você fala e ouve, até num show de música, né? Você ouve os instrumentos musicais, sabe distinguir cada um deles. Então isso é uma parada que está muito atrelada no nosso dia a dia. Mas às vezes a gente não sabe, né? Como que isso se propaga? O que é o som? O som é uma onda mecânica tridimensional. Ou seja, o som é uma onda porque ele varia em picos, né? De pressão e descompressão. E isso forma o pico de compressão, que é o pico da onda, e descompressão quando é o descanso. Ela é uma onda mecânica porque ela precisa de um meio para se propagar. Ou seja, quando o som é gerado de uma fonte sonora, as moléculas de ar elas são movimentadas para frente e para trás, né? Quando o cone do alto-falante, por exemplo, ou seja, a nossa voz se propaga no ar, as moléculas de ar se movimentam, levando esse som adiante, até que chegue aos ouvidos. E a gente fala que é uma onda mecânica tridimensional, por quê? Porque quando esse som é propagado, a gente pode ouvir ele em todas as direções, né? Ela se propaga em todas as direções. Sendo assim, a gente pode dizer que o som é a perturbação do equilíbrio da pressão atmosférica. Por exemplo, quando um cone de alto-falante se desloca para frente, ele empurra as moléculas, fazendo com que elas se desloquem para frente. Quando ele volta, ela entra num ponto de descompressão. Esse movimento de compressão e descompressão de ar, basicamente é o som. Quando uma fonte sonora, seja a minha voz ou seja uma caixa de som, propaga uma onda sonora, pelo comprimento dessa onda, a gente pode distinguir o tom, ou seja, se é um tom grave ou agudo. Se essas ondas são curtas e de alta frequência, a gente consegue ouvir os sons agudos. Já se essas ondas são longas e de baixa frequência, a gente ouve os sons graves. Isso é chamado de frequência sonora, e isso é medido em hertz. Os hertz representam a quantidade de ondas por segundo, ou seja, numa caixa de sub, que a gente faz um corte de 40 hertz, esses 40 hertz representam 40 ondas por segundo. É muito importante a gente entender essa teoria das ondas, né? E das frequências, principalmente para quem pretende operar um sistema de som, porque na maioria das vezes a gente vai se deparar com equipamentos que tem um equalizador, seja ele paramétrico ou linear, e ali vão estar dispostas todas as frequências do espectro sonoro, né? De 20 Hz a 20.000 Hz ou 20 kHz, geralmente, né? Os equipamentos fazem essa cobertura aí de frequência. Então é legal a gente entender um pouco como isso funciona para a hora que você for operar ou equalizar ou gravar algum tipo de instrumento ou voz, né? Saber aonde fica mais confortável para audição e para gravação. O ouvido humano sadio ele é capaz de identificar frequências de 20 Hz até 20.000 Hz. Frequências abaixo dos 20 Hz são chamados infrassons, né? É uma cobertura de frequência que o ouvido humano não é capaz de identificar. Às vezes a gente pode sentir a vibração, né, no nosso corpo, mas não identifica exatamente o timbre, a nota, né, alguns parâmetros da frequência, porque o nosso ouvido não é capaz de identificar essa cobertura de frequência. Alguns animais
conseguem ouvir esse tipo de frequência, né? Os gatos, né, os cachorros, eles têm uma cobertura de audição maior do que os seres humanos, então eles conseguem identificar esse tipo de frequência. As frequências acima de 20 mil Hz, né, ou de 20 kHz, são chamadas de ultrassons. É uma faixa de frequência bem aguda que o ouvido humano não é capaz de assimilar, né? Alguns animais conseguem se comunicar, né, entre eles nessa faixa de frequência, que é o exemplo dos golfinhos, e até mesmo os morcegos, que conseguem se movimentar e voar no escuro, emitindo essas frequências muito altas, né, que rebatem às vezes nos obstáculos e voltam, e eles conseguem ter um senso ali de direção. E essa faixa de frequência é tão alta que o ser humano não consegue ouvir nessa faixa, né? Legal a gente falar também que os exames de ultrassonografia também são utilizados dessas frequências altas, né? Que foi uma descoberta que foi feita há muitos anos atrás, que eles conseguem com o aparelho emitir um ultrassom, né? Um som com uma frequência bastante elevada, acima de 20 mil Hz, e essa frequência é transformada em imagens. Foi uma descoberta muito importante através das frequências. Bom, galera, hoje a gente falou um pouco sobre os aspectos do som, né? Seja acusticamente ou eletricamente, e como isso pode ser útil no nosso dia a dia como um operador de áudio, né, trabalhando no meio da música. Bom, no próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre as propriedades do som. Vou ficando por aqui, agradeço a atenção de todos e até logo.